Salve, segundo ano. E aí? Suavidade? Professor Leandro de volta. Agora para fazer a parte de exercícios, né, da sessão de atividades aí do assunto densidade e massa específica, né, que a primeira aula foi a aula de teoria. Agora vamos para a aula de exercícios, beleza? Sem mais delongas, é na página 26 da apostila 5, né, da apostila do primeiro bimestre. Vamos lá. Então ele pede para efetuar as transformações das unidades abaixo solicitadas, colocando as respostas em notação científica. Não é apenas fazer a transformação de unidades, tá? Eu vou explicar já. Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1 decímetro cúbico, tá? Pessoal, notação científica, para quem não lembra, lá do começo do primeiro ano do ensino médio, é quando você coloca um número como se fosse um produto de uma potência de base 10, tá? Aonde esse n é um número que ele é maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Esse número não pode ser maior do que 10, nem igual a 10, tá? Por quê? Porque se eu fizer 10, por exemplo, 10 vezes 10 elevado à quarta potência, né, ó, potências de mesma base, né? Ó, potência de mesma base aqui, ó, 10 vezes 10 elevado à quarta. Potência de mesma base, você soma os expoentes, né? Então aqui seria a mesma coisa que 10 elevado a 1, 1 mais 4, 5. Então seria 10 a quinta. Tá bom? Então isso é notação científica. E o E aqui, o expoente da potência de base 10, ele tem que ser um número inteiro, tá? Então ele pode ser positivo, negativo ou até mesmo zero. Tá? Zero. Potência 10 elevado a zero dá 1, né? Então ele pode ser 10 elevado a zero. Tranquilo? Então isso é notação científica. Então, ou seja, pode ser positivo, negativo e não pode ser decimal. Beleza? Quais são as unidades envolvidas nessa transformação aí? Transformação de unidades de volume. Tá? Então eu tenho metro. Eu falo que o metro equivale a 1000 litros. Que 1 litro equivale a 100 centímetros cúbicos, que equivale a 1 decímetro cúbico. Só que a gente sabe que litro é o apelido de decímetro cúbico. Né? Então as unidades envolvidas seriam, em ordem crescente de prefixo, deixa eu colocar aqui em cima em vermelho aqui. Então seria centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Tá? Conforme eu falei na teoria, quando eu aumento o meu prefixo, né, que eu estou aumentando da centésima parte para a décima parte. Quando eu faço isso, eu divido, né, unidade de volume, né? Então eu divido por 1000. De decímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1000. Quando eu faço o caminho invertido, de metro cúbico para decímetro cúbico, também conhecido como litro, eu multiplico por 1000. E decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu também multiplico por 1000. Tá bom? Então, conforme nós vimos na teoria. O item A, ele pede para transformar 4 centímetros cúbicos para metro cúbico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, eu estou em centímetro cúbico, eu vou dividir por 1000 uma vez e depois eu divido de novo por 1000. Então, na verdade, na prática, quando eu divido por 1000, é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Tá? Quando eu divido de novo, eu multiplico por 10 elevado a menos 3 de novo. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. Então, quando eu faço de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 10 a sexta, ou 1 milhão. Tá bom? Porque eu estou dando duas casas, né? Cada casa eu divido por 1000, divido por 1000 uma vez, divido por 1000 duas vezes, eu vou dividir por 1 milhão, tá? Isso é propriedade de potência, né? Então, 4 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 4
vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Tá? É a mesma coisa aquela história que eu fiz na teoria, né? Que 1 centímetro equivale a 10 elevado a menos 2 metros. Eu estou falando em volume, então eu elevo os dois lados ao cubo, né? Então 1 centímetro cúbico equivale a 10 a menos 6 metros. Também é uma outra explicação. Tá bom? Então não se esqueçam disso, tá? O item B. O item B são as mesmas unidades, né? Vai transformar 70 centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então 70 centímetros cúbicos no item B é a mesma coisa que 70 vezes 10 elevado a menos 6 metros, né? Que eu estou andando duas casas, né? Estou andando centímetro, decímetro, metro. Então estou dividindo por 10 a sexta ou multiplicando por 10 elevado a menos 6. Só que acabou a questão? Não, porque é para colocar em notação científica. O 70 ele é maior do que 10. Então 70 é a mesma coisa que 7 vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6. Ó, potência mesma base, né? 10 a primeira vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 5, né? Então a minha resposta do item B é 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Tudo bem? O item C. Agora é o contrário, né? Que é de metro cúbico para centímetro cúbico. Então ele vai sair daqui, ó, do metro cúbico. Ele vai multiplicar uma vez por 1000. Vai multiplicar duas vezes por 1000. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. 1 milhão é 10 a sexta, né? Então, 6 metros cúbicos é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a sexta centímetros cúbicos, né? Que eu estou dando duas casas, né? Na multiplicação. O D é a mesma ordem, né? 2 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, vai ser equivalente a 2 vezes 10 elevado a sexta. Tudo bem? O item E. 5 litros. Ó, litro é o famoso decímetro cúbico, né? Então eu vou transformar de decímetro cúbico para metro cúbico. Então eu vou andar uma casa para frente do prefixo. Então eu vou dividir por 1000, tá? Por 1000. Então se eu divido por 1000, eu multiplico por 10 a menos 3. Então 5 litros equivale a 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. O item F, 9. 9 vezes 10 elevado a menos 3, porque é 9 litros para metro cúbico. O raciocínio é o mesmo, só vai mudar o número. Deixa eu corrigir aqui que não ficou legal isso aqui. Então aqui vai ficar 9 vezes 9 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? O item G. O G é o contrário. Está transformando centímetro cúbico para litro, né? Então, não é o contrário não, desculpa. O E e o F é de litro para metro cúbico, agora o G e o H é de centímetro cúbico para litro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, né? Eu vou dividir por 1000. Eu vou dividir por 1000, vou dar uma casa só, tá? Então, 12 centímetros cúbicos no item G é a mesma coisa que 12 vezes 10, né? Elevado a menos 3, né? Só que 12 elevado a menos 3, acabou o exercício? Não, porque 12 é maior. 12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10. Vezes 10 elevado a menos 3. Então aqui vai ser 10 vezes 10 elevado a menos 3, 10 a menos 2. Então vai ser 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 litros. Então é só colocar aqui. 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. O item H. 150 vezes 10 elevado
as unidades são as mesmas, né? Centímetro cúbico para litro. Então eu vou dividir por 1000. Então eu multiplico por 10 elevado a menos 3. 150 é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a mais 2, né? 10 ao quadrado. Espera que eu vou apagar aqui que ia colocar um menos aqui que não existe. Então é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3. 1,5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3, 10 a menos 1, né? 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então 150 centímetros cúbicos equivale a 1,5 vezes 10 elevado a menos 1. Tudo bem? Pessoal, centímetro cúbico, tá? Ele também tem um apelido aí, tá? Se ele é 1 milésimo de litro, né, que é 1 milésimo do decímetro cúbico, é o famoso mililitro, né? O ml. Estava esquecendo de falar aqui, ó. Ele é conhecido também como... O centímetro cúbico também é conhecido como mililitro, tá? Porque se um decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, que está falando aqui aqui, ó, né? Então, 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, tá bom? Não custa lembrar. O item I. Ele quer transformar 8 decímetros cúbicos em litros. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, então não vou precisar converter. Então vai ser 8. Ó, se for pegar a notação científica ao pé da letra, seria 8 vezes 10 elevado a 0, tá? Só que você não coloca isso, porque 10 a 0 vale 1. Então, eu poderia colocar simplesmente 8 litros. Tá bom? Na física, você não precisa colocar o 10 elevado a 0. Tá? O J. 12 decímetros cúbicos equivalem a 12 litros, porque decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Só que acabou o exercício? Não, né? Porque 12 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10, né? Tem que deixar o número menor do que 10. Então, equivale a 1,2 vezes 10 litros. Tá bom? E o K e o L é o contrário, né? De litro para decímetro cúbico, só que é a mesma coisa. Então é 7 decímetros cúbicos e 5 decímetros cúbicos, tá? Se for pegar a notação científica conforme eu falei ao pé da letra, seria 7 vezes 10 elevado a 0. Tá? Mas na física a gente não precisa fazer isso. Tudo bem, meninos? Então é isso aí. Próximo exercício. Ao considerarmos uma substância, qual que é o significado físico do item A? Uma massa específica de 3 gramas por centímetro cúbico e o item B é uma massa específica de 1.300 kg por metro cúbico. Pessoal, quando a gente fala massa específica, conforme eu falei na teoria, é a massa necessária para ocupar um determinado volume. Então, no item A, o significado físico seria o item A, que seria necessário seria necessária uma massa de 3 gramas para ocupar um volume de 1 centímetro cúbico, né? E o item B é a ideia mesma, que seria necessária, que é a substância, né? Que uma massa de necessária uma, desculpa, esqueci de colocar aqui. Aqui é uma massa, né? Esqueci de colocar aqui, ó. Uma massa, perdão. Que seria necessário uma massa de 1.300 kg dessa substância para ocupar um volume de 1 metro
cúbico. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar na teoria é que tem uma pegadinha, né, que todo mundo faz, né, que ou você já fez ou você já caiu, né? Que fala assim, o que pesa mais? Não é certo falar peso, mas tudo bem. Qual seria a maior massa? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Né? Apesar que se multiplicar pela gravidade é o que pesa mais, tudo bem. Né? Aí todo mundo vai ser, ó, pesa mais 1 kg de chumbo. Só que não, né, gente? Os dois têm a mesma massa, 1 kg. Só que a ideia que a gente associa na hora de responder incorretamente essa questão é a ideia da densidade. Por quê? Porque 1 kg de chumbo ocupa menos espaço, é mais denso, é mais concentrado do que 1 kg de algodão. 1 kg de algodão é meio desengonçado ao pegar, né? E ocupa um espaço maior. Logo tem menos densidade do que 1 kg de chumbo. Tudo bem, gente? É uma coisa que eu esqueci de falar que é importante na teoria. Né? Quando a gente fala de densidade, é só lembrar de 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Tudo bem? Exercício 3. Vamos que vamos. Eu estou apanhando aqui do PowerPoint para variar. Agora sim. Item 3. Para saber quando o objeto afunda ou flutua em um líquido, você pode comparar a densidade do corpo com a do líquido em que ele será colocado, que é, nesse caso, água. Então você vai ter um corpo imerso em água, cuja densidade é de 1 grama por centímetro cúbico, conforme eu conversei na teoria. Se a densidade do objeto for maior do que 1 grama por centímetro cúbico, ele afunda. E se for menor, flutua. Isso foi falado em teoria. Assim, preencha a tabela a seguir, efetuando os cálculos das densidades dos corpos e na última coluna anote a sua conclusão. Então eu tenho 4 objetos com suas respectivas massas e volumes. Né? Então você vai calcular a densidade e vai tirar a sua conclusão. Então o que você vai fazer? Não se esqueça, né, gente, que a gente está falando de densidade de corpo, né? Então densidade é massa dividido por volume. E eu vou comparar com a massa específica da água, né? Que eles chamam de densidade, mas quando a gente está falando de substância, né? Então é massa específica. Então eu vou dividir 200 por 50, 350 por 700, 650 por 200 e 60 por 100. Tá? Então o objeto 1 ele tem massa de 200, volume de 50. 200 dividido por 50 vai dar 4 gramas por centímetro cúbico. Eu não vou colocar a unidade do lado porque ele já está expressando que essa coluna vai ser toda expressa em gramas por centímetro cúbico. Tá? Então se a densidade do objeto é de 4 gramas por centímetro cúbico e o da água é de 1, então a densidade do objeto é maior do que a da água. Então logo ele afunda. Por quê? Porque a densidade do objeto é maior do que a densidade do líquido imerso. O objeto 2. Massa de 350, volume de 700. A massa é metade do volume, né? Então vai ser a densidade é de meio. Meio é menor do que 1, então ele flutua. Tudo bem? O objeto 3. 650 dividido por 200, tá? Vai dar 3,25, que é maior do que 1, né? Então ele afunda. E o objeto 4, ele tem massa de 60, volume de 100. 60 dividido por 100, 0,6, que é menor do que 1. Então ele flutua, né? Conforme eu falei, esse exercício é uma das aplicações da densidade e massa específica, beleza? Porque quando você compara essas duas grandezas, né, um objeto imerso no líquido, né, você vai comparar essas duas e vai saber se esse objeto flutua ou afunda neste fluido, né? A gente fala líquido, mas poderia ser um gás, por exemplo. Tá bom? Próximo exercício. Exercício, 4. Tem um texto, né? Vou ler rapidinho aqui o enunciado. O texto a seguir refere-se às próximas atividades. Consulte a tabela de massas específicas sempre que necessário. Você vai falar para mim, pô, professor, que tabela é essa? É a tabela que está na apostila que eu também expliquei na teoria, que é essa tabela aqui, ó. Tabela, ela está na página 25, tá? Que é a tabela com as massas específicas das substâncias, tá bom? Então, voltando para o exercício.
Vou ler um enunciado aqui. Ainda sobre o tema a fundo flutua, é bom saber que objetos maciços e homogêneos, feitos apenas por uma substância, têm valores para a densidade que coincidem com a massa específica da substância que o compõe. Isso eu falei em teoria. Por exemplo, a massa específica do ferro é de aproximadamente 7,6 gramas por centímetro cúbico. Assim, se os objetos maciços forem fabricados apenas com essa substância, eles terão densidades de 7,6 gramas por centímetro cúbico. E se forem ocos, sua densidade será menor do que a massa específica do material que são feitos. Por quê? Porque se aumenta o volume, se a massa é a mesma e aumenta o volume, é uma divisão, né? Reduz a densidade. Nunca o valor numérico da densidade de um corpo feito de uma substância poderá ser maior que o valor numérico da massa específica do material que constitui. Isso fala em teoria. E, quando determinado objeto for constituído por uma mistura, a sua densidade deve ser medida levando em consideração as proporções de cada uma das substâncias da mistura. Então, vamos ao exercício 4. Calcule a densidade relativa, lembrando que quando não se fala em relação a que substância, subentende-se que seja em relação à água. Então, item A. Ele quer saber a densidade relativa da prata em relação à glicerina. O que significa o resultado obtido? Então, densidade relativa, né? Então, a densidade relativa, né, densidade AB, é igual a densidade da prata, AG, que poderia ser a minha substância A, e a minha substância B é da glicerina. Vou chamar de gli aqui. Tá bom? Aí você vai lá na tabela, né? Vamos voltar lá para a tabela da teoria. Então, a tabela tá aqui, né? Qual que é a densidade da prata? A densidade da prata tá aqui, ó. Vale 10,5 gramas por centímetro cúbico, né? Da glicerina, 1,2, né? Então você vai dividir a densidade da prata, a massa específica da prata, pela massa específica da glicerina. Então volta lá para o exercício. Então, eles chamam de densidade relativa, na verdade seria massa específica relativa, tá? Porque são substâncias. Então, da prata vale 10,5 dividido por 1,2, tá? Fazendo a divisão, vai dar 8,75. Lembrando que densidade relativa ela é adimensional, ela não tem unidade, né? Aí tem a pergunta, o que significa o resultado? O resultado significa que a densidade da prata significa que, eu vou colocar aqui a notação, significa que ρ de Ag, né, que é a densidade da prata, é 8,75 vezes maior do que a da glicerina, tá bom? E por quê? Porque eu estou comparando, né? Quando eu faço uma divisão de uma grandeza por outra, eu quero saber quantas vezes a grandeza de cima é maior do que a de baixo. Beleza? Então vamos ao item B. Então, o item B quer saber a densidade relativa do cobre. O que significa o resultado obtido. Você percebe que no item B, ele não fala em relação ao que. Né? Não está falando qualquer outra densidade, densidade não, outra massa específica que eu vou comparar. Se não falar nada, eu vou comparar com a massa específica da água, que vale 1, né? 1 grama por centímetro cúbico. Então eu vou lá na tabela para descobrir qual que é a massa específica do cobre. Ó, do cobre tá aqui, ó. Eu vou fazer em verde aqui, ó. 8,9, ó, gramas por centímetro cúbico. Então eu volto lá para o exercício lá. Então a densidade, vou chamar de ρ de AB, é igual a ρ do cobre, né, que é Cu, né, que é a notação, dividido pelo ρ da água, H2O. Então é igual, ρ do cobre vale 8,9, dividido por 1, vai dar 8,9, né? Aqui vai valer 1, não vou nem colocar, né? Então o significado é que significa, se for escrever, né, significa que a massa específica do cobre, ρ do cobre, né, ρ de Cu, é
8,9 vezes maior que ρ de H2O, né? Que é a massa específica da água. Tranquilo? E o item C é a mesma história, né? Densidade relativa do ouro. Que significa o resultado obtido. Você vai lá na tabela, ρ de AB é igual ao ρ de AU, né? AU é o símbolo químico do ouro, dividido por ρ da água, né? Que não fala nada, então eu vou comparar a densidade, a massa específica da água. Pessoal, desculpa se eu estou falando diferente aqui do enunciado, porque eu estou falando de substâncias, tá, gente? Substância é massa específica, tá bom? Então, eu volto aqui para a tabela, ó, do ouro, eu vou fazer em preto aqui, ó. Vale 19,3 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, volto lá para o exercício, então vou fazer 19,3 dividido por 1. Então, vai valer 19,3. Então, significa que a massa relativa do ouro, a massa específica do ouro, desculpa, relativa, né? Significa que ρ de AU é 19,3 vezes maior que ρ de H2O. Tá bom, gente? Então, se é relativo, tá? Eu estou fazendo comparação. É quantas vezes uma massa específica, no caso de substância, ou densidade, no caso de um corpo, é maior em relação ao do outro. Tudo bem, gente? Então, próximo exercício. Exercício 5. É um exercício com cara de Enem esse, tá? Não sei se caiu no Enem, mas tem jeitão, tá? A eletrodeposição é um processo utilizado para aumentar ou diminuir a condutividade ou área de um material, reduzir sua exposição do ar, entre outras finalidades. Uma placa com 2 metros quadrados de superfície deve estar toda coberta por material que evite a sua oxidação. Para isso, utiliza-se um processo de eletrodeposição de estanho que produz uma película de 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros de espessura sobre o material. Sabendo que a massa específica do estanho é de 7,3 vezes 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico, determine quantas quilogramas de estanho serão necessários para recobrir toda a peça. Eu vou dar um zoom aqui. Então vamos aos dados do exercício. Tá? Ele fez a descrição lá do processo, né? Do processo químico aí, físico e químico, né? E vamos pegar os dados. Então ele deu uma placa de 2 metros quadrados de superfície, de área, né, gente? Então a minha área é de 2 metros quadrados. Utiliza-se um processo de eletrodeposição que produz uma película de 1 vezes 10 elevado a menos 4 de espessura. Então, eu vou chamar de E. Então, E é igual a 10 a menos 4. Vai fazer direto aqui. 10 menos 4 metros. Né? Que 1 vezes qualquer coisa é isso qualquer coisa. Tá? Então, a massa específica do estanho, que foi dada, ρ de SN, que é o símbolo químico para estanho, é de 7,3 vezes 10 elevado ao cubo. Ele quer saber a massa do estanho, M de SN, né? Massa do estanho em quilogramas, hein, gente? Cuidado, hein? Só colocar a unidade que estava esquecendo. Quilograma por metro cúbico. Tá? Não podemos esquecer. Vamos lá. Nós sabemos que densidade do estanho é igual a massa do estanho dividido pelo volume da mesma substância. Aí você vai falar para mim, pô, professor, mas eu não tenho o volume do estanho. Não foi dado de uma maneira direta. Mas você pode descobrir o volume. Como? Nós sabemos, gente. Eu vou desenhar aqui a placa. É como se fosse algo desse gênero aqui, ó. Uma placa retangular. Ai, não tá uma Brastemp, mas vamos lá. Né?
Essa placa, gente, ela tem a área aqui superior, ó, essa superfície aqui, ó, seria minha área. Vale 2 metros quadrados. E ela deu a espessura. Pessoal, a espessura seria como se fosse a altura dessa placa. E foi dada. Vale 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, área da base vezes a altura é volume, gente. Área da base vezes a altura é igual a volume. Então, seria o meu volume, substituindo aqui, ó. Então, a densidade, a massa específica do estanho é de 7,3 vezes 10 elevado ao cubo. A massa do estanho, não sei. Volume. Área da base vezes a altura. Então vai ser 10 a quarta. 10 elevado a menos 4 vezes 2, né? Que a área da base vale 2, a altura vale 10 a menos 4. E isso aqui tudo está dividindo, né? Passa para o outro lado, multiplicando. Então a massa do estanho vai ser igual a 7,3 vezes 10 elevado ao cubo vezes 2 vezes 10 a menos 4. Né? Por isso, gente, que eu mantive a notação específica. Por isso que eu não multipliquei 7,3 por 10 ao cubo. Por isso que eu não coloquei 7.300. Tá? Para facilitar as contas. Porque eu multiplico 7,3 por 2, que vai dar 14,6. 10 ao cubo vezes 10 a menos 4 vai dar 10 a menos 1. 14,6 vezes 10 a menos 1 vai dar 1, deixa eu botar em outra cor. Quando eu multiplico por menos 1, na verdade eu estou dividindo por 10, né? Então vai dar 1,46 quilogramas. Tudo bem, gente? Então é isso aí. Aí você vai perguntar, poxa, mas por que quilograma, professor? Porque massa, conforme eu acabei de falar, né, usando a forma da densidade, massa é igual a densidade vezes volume. Qual que é a unidade da densidade que está sendo usada aqui? Quilograma por metro cúbico. O volume está sendo dado em metro cúbico. Então, quando eu fiz a simplificação aqui, galera, sobrou quem? Sobrou só o quilograma. Então, a massa está sendo dada em quilogramas. Pessoal, tem gente que vai saber de cabeça, né? Não vai precisar fazer toda essa manipulação matemática para descobrir qual foi a unidade usada. Mas é bom demonstrar. Beleza? Então, deu 1,46 quilogramas. Tá bom? Pessoal, a única sacada mesmo, de verdade, desse exercício é que ele não te deu o volume direto. Né? Então você tem que saber que o produto de uma área, que já tem duas dimensões, pela altura, que é mais uma dimensão, você tem um produto de 3 dimensões, eu tenho o volume, né? 3 dimensões de comprimento. Tudo bem? Então vamos para o último exercício aí. Vamos para o último exercício aí. Exercício 6. Para aumentar seus lucros, alguns postos de combustível lesam os consumidores adulterando o combustível por meio de misturas entre substâncias. Isso conversei na teoria na hora de explicar como é que funciona o densímetro, tá? Considere que um posto acrescenta 1 litro de água a cada 4 litros de álcool que é vendido. Sabendo que a densidade do álcool é de 0,79 gramas por centímetro cúbico, calcule a densidade da mistura adulterada. Galera, então vamos lá. Vamos enumerar aqui os dados. Bem, o volume de água, então V de H2O vale 1 litro, né, que é a composição da mistura. O volume de etanol, que vou chamar de V de E, equivale a 4 litros. Tá? E a densidade do álcool vale 0,79 gramas por centímetro cúbico. Então, o Rho de etanol, massa específica, vale 0,79 gramas por centímetro cúbico. Ele quer saber qual que é o Rho da mistura. Vou chamar de Rho de M. Tá? Galerinha do mal, é o seguinte.
quando eu for calcular a densidade da mistura, então a gente tem que saber que é uma relação de massa por volume. Então, eu vou colocar aqui em cima. Então, ρ de M é igual a massa da mistura dividido por volume da mistura. Né? Só que quem que é a massa da mistura? Não é uma mistura de etanol e água? Então você tem que saber a massa da água mais a massa do etanol dividido pelo volume da água mais o volume do etanol, né? Que misturou o volume das duas substâncias, né? Formou a mistura. Mas eles vão falar para mim, pô, professor, mas eu não tenho a massa da água nem a massa do etanol. Ele não te deu de forma direta, mas você pode descobrir. Como? Se ele te deu o volume de cada substância, ele te deu a densidade, a massa específica do álcool, e ele falou que é água, bem, massa específica da água eu falei, você tem que saber, né? Vale 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, eu tenho a densidade eu tenho a massa específica da água, tenho o volume da água, consigo descobrir a massa da água. Eu tenho a massa específica do álcool, tenho o volume do álcool, eu descubro a massa do álcool. Então, é só calcular separadamente. Então, o ρ da água é igual a massa da água dividido pelo volume da água. Ok? Logo, a massa da água... Deixa eu fazer um pouco embaixo que vai ficar espremido aqui. Deixa eu corrigir aqui. Então, massa da água, massa de H2O é igual a ρ de H2O vezes volume da água. Né? Então aqui eu sei que vai valer 1. Que vale 1. Então, a massa da água vai ser igual ao valor do volume da água. Aí você vai lá, taca 1 litro. Tá certo? Para evitar erros, galera, toma cuidado que o volume a massa específica da água é de 1 grama por centímetro cúbico, tá? E o volume da água está sendo dado em litros. Então a gente vai ter que transformar essa unidade de volume aí, vai ter que transformar para centímetro cúbico, né? Então, conforme eu falei no começo da aula, você tem lá centímetro cúbico e você tem decímetro cúbico, né? Que é como é que é conhecido o litro, né? Que é o famoso litro, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar litro para centímetro cúbico. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 10 ao cubo, tá? Então o volume da água corresponde a 10 ao cubo centímetros cúbicos. Enquanto que o volume do etanol, já posso transformar também, vale 4 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos. Tudo bem, gente? Porque tem que tomar cuidado por conta da unidade da massa específica aí. Tá bom? Então eu já fiz a transformação do volume. Então o meu volume de água é de 1. De 1 vezes 10 elevado ao cubo. Então o meu volume vai ser de 1000. A minha massa vai ser de 1000 gramas. Tá? 1000 gramas. Também não esquecer, né? Grama por centímetro cúbico vezes centímetro cúbico, né, gente? Então simplifica aqui, ó, sobrou quem? Grama. Então minha massa vai ser expressa em gramas. Tá bom? Agora vamos determinar a massa do etanol. Pessoal, vou fazer direto aqui, tá, gente? Se a massa específica é massa sobre volume, então a massa do etanol vai ser igual a massa específica do etanol vezes o volume do etanol. Tá? Massa específica do etanol, 0,79 gramas por centímetro cúbico. Vezes volume do etanol, já transformei. 4 vezes 10 elevado a 3, né, ao cubo. 0,79 vezes 4 vai dar 3,16. Tá? Eu vou fazer embaixo que não vai caber. Então,
a massa do etanol vai ser igual 0,79 vezes 4 vai dar 3,16 vezes 10 elevado ao cubo, também conhecido como 3.160 gramas. Tá bom? Então, eu já descobri a minha massa total, ó, que é o 3.160 mais 1.000. Agora eu volto para o começo aqui, né, que eu quero saber a densidade, a massa específica da mistura, né? Então vamos lá. Então, ρ da mistura é igual massa da água, 1.000. Massa do etanol, 3.160. Dividido por 1 litro mais 4 litros. Então, vai dar 5 litros, que é igual a 5.000 centímetros cúbicos, né? Porque é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui no canto em verde para vocês enxergarem. Porque a massa, o volume da água é de 10 ao cubo mais 4 vezes 10 ao cubo, né? Que é a mesma coisa que 1 mais 4 vezes 10 ao cubo, né? 1 mais 4, 5. 5 vezes 10 ao cubo, que é igual a 5.000, tá? Então, isso aqui vai ser igual a 4.160 dividido por 5.000. O ρ da mistura vai ser igual a 0,832 gramas por centímetro cúbico. Então essa é a minha densidade. O que aconteceu nesse caso aí? A densidade inicial do álcool puro é de 0,79. O álcool com qualidade ok, aceitável. O que aconteceu? Quando você mistura com água, né, você sobe essa densidade, você aumenta a densidade. Então, se você tiver um densímetro, o que vai acontecer com o densímetro? Ele vai subir, ele vai flutuar, né? Ele vai afundar um pouquinho menos, ele vai subir. Então, o densímetro ele pega, né, essa mistura aí adulterada. Tudo bem, gente? 42 minutos de vídeo, 6 exercícios aí, né, feitos, resolvidos. Tem alguns exercícios aqui que eu vou recomendar que vocês façam, que estão nesse slide aqui, ó. Exercícios 21 ao 26, páginas 14 a 16 do livro de atividades número 5, tá? Do primeiro bimestre. Tá bom? A próxima aula, galera, será um outro conceito fundamental, que é a de pressão, tá? Pressão. Aí a gente vai explicar, né, para poder entrar na parte da mão da massa, da mecânica, da estática, né, no caso, da estática dos fluidos. Beleza, meninos? Então, um abraço, cuide-se e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.